é de 162. Então, aí, nós estamos falando de uma pequena cota até setembro, e a discussão vai ser iniciada, pretendemos iniciar essa discussão, enfim, a partir de uma demanda da Sabesp, de maneira que foi feito agora, mas, enfim, aqui só colocando que isso é uma proposta, uma sugestão, enfim, algo que ainda precisa ser avaliado por todos os órgãos envolvidos, inclusive, novamente, o GAOPS, né, que positivamente aprovou essa demanda nesse ano de 2025. Roberto, fique à vontade. Agradecemos a Roberto, antes do Roberto iniciar a fala, deixa eu só aproveitar as dúvidas que o claro, trouxe. Por favor, também. Daí, talvez seja a dúvida de outros também, eu já aproveito o momento. Então, em relação à tarifa de contingência, de fato, assim, quando nós colocamos tarifa de contingência, ela pode ser na forma de bônus, pode ser na forma de ônus, né? Então, isso está em aberto ainda, Mauri. Nós não, caso nós entremos numa situação de bandeira tarifária, assim, uma necessidade de tarifa diferenciada, ela pode se dar também por meio de bônus, né? Isso não está descartado, assim, de fato você tem razão, no que você colocou foi a aplicação do bônus em 2014 e 15, ela teve resultados significativos, de fato. Então, isso está em estudo, viu, Maria? Em relação ao ponto crítico de monitoramento, o que ocorre, né? Com a deliberação 1621, que a Sabesp, que a Arcesp, ela publicou lá em 24, ela obriga o prestador a ter monitoramento, monitoramento de pressão nos pontos críticos, né? Até o final desse ano, toda a região metropolitana deve ter monitorado as pressões no ponto crítico. Então, nós temos esse acompanhamento, Maurício. Por isso que nós estamos estudando 3.2 no ponto crítico. De fato, se for 0.1 no ponto crítico, nesse horário não tem abastecimento. 0.1 é somente para manter a rede pressurizada, não é para abastecer. É por uma questão de evitar contaminações, né? Mas 3.2, esse valor ele não seria apenas deliberado e não seria fiscalizado, porque como prestador ele está obrigado. Hoje nós já temos monitorado, Amaury, só para você saber, hoje nós temos monitorado 40% de toda a área dos pontos críticos, né? 40% dos pontos críticos, nós temos monitorado 40% de um total de... Vou refazer a fala que ela não ficou boa. Nós temos monitorado os pontos críticos de 40% das economias de toda a Sabesp, concentradas, nesse caso, na região metropolitana. Então, é quase toda a região metropolitana. Ela pega tudo que é Sabesp, 40% de todas essas economias tem que estar monitoradas, e tem que estar monitoradas esse contingente todo na RMSP num primeiro instante. Até o final de 2025, por força da deliberação, o prestador tem que estar monitorando 60% de todas as suas economias no ponto crítico. Preferencialmente não, obrigatoriamente, esse conjunto tem que estar contido na região metropolitana até esse instante. Ou seja, em dezembro de 2025, toda a região metropolitana estará monitorada, estará com as pressões monitoradas no ponto crítico, né? Então, esse é um dado, não é só lançar uma imposição para que o prestador atue com 3.2 e ninguém verá isso. Nós temos essa base de dados, isso é entregue rotineiramente, isso é avaliado. Caso o prestador não cumpra, ele é penalizado por não cumprir essas pressões. Então, nós temos essa base de dados, só para deixar claro isso, tá? Que isso é monitorado. Hoje, isso é monitorado ativamente pela agência. Então, nós ficamos mais tranquilos em relação ao que aconteceu em 2014 e 15, porque lá, Mauri, nós não tínhamos, de fato, né? Então, nós nos guiávamos pelas reclamações de falta de água, pelas manchas de reclamação de falta de água, né? Hoje não, hoje nós temos os equipamentos instalados em todos os pontos críticos, e até o final desse ano, toda a região metropolitana terá um medidor de pressão no ponto crítico. Então, estamos tranquilos em relação a isso. Mas eram esses dois pontos que eu queria esclarecer antes de passar a palavra para o Roberto. Roberto, fique à vontade para fazer suas considerações, perguntas. Ok.
Desculpa. Boa tarde, Itamar, boa tarde a todos, né? O André, em 2020, 2021, a gente acompanhou juntos aí, ele estava lá mais envolvido também nessas questões, né? Quero também cumprimentar aí o pessoal do PCJ, né? O Denis, né? A equipe aí da Câmara Técnica, né? Alexandre, Paulo Tina, Felipe, também o pessoal do Alto Tietê, né? O Elinho, o Amauri, acho que a Renata, não sei se está aí, tá? E importante, acho que ter esse momento, né, da gente fazer um nivelamento. Eu assim, agradeço e louvo aí a iniciativa. Primeiro ponto, eu vou colocar sobre essa questão do Paraíba do Sul, né, uma vez que a Ana tem uma atuação de moderação nesse aspecto, né, dessa interligação aí entre as bacias que foi feita, que iniciou em 2018, 2017 e 2018, né? Lembrando que nessa questão desse ano, ou seja, completar o ano, ou seja, os 24 quilômetros, esse assunto já foi discutido, tá? No comitê do Paraíba do Sul também. A princípio, tecnicamente, não houve nenhuma questão. A gente está só agora nas questões mais burocráticas e de governo, ou seja, terá que ter assinatura, né? A diretoria das águas é uma das mais, digamos, interessadas por essa proposta da Sabesp, não haverá problema. A questão agora é tanto a diretoria do INEA, do Rio de Janeiro, né, quanto a diretoria do IGAM, uma vez que as águas do Paraíba do Sul são compartilhadas com os 3 estados. A princípio, a gente não enxerga que haverá nenhum problema. Tá? Nessa questão de 2026, né, que ainda não foi apresentado isso assim formalmente para os estados, vamos ver, né? Vamos avaliar quando será oportuno trazer essa discussão, né? Até por uma questão de que esse valor de 162 ele foi pactuado e discutido em 2015, ou seja, uma crise que todos sabemos que foi muito maior do que a gente está passando agora, né? A gente reconhece, Itamar, que hoje nós temos muito mais planejamento e ações, né, assim, preparatórias do que naquela época, que talvez ainda se acreditava que ia chover em janeiro, né? E havia muita coisa do acho que vai chover, né? Agora a gente está numa outra situação. Mas vamos tratar esse assunto dos 74 aí complementares, mais calma, tal, para a gente poder trazer isso lá para os estados, né? E para a segurança hídrica da bacia do Paraíba do Sul. E um segundo ponto, para nivelar a informação, é a questão que a tendência do sistema Cantareira entrar em restrição, ou seja, na faixa de restrição, a partir de 1º de outubro, a não ser que caia uns 45 milímetros aí, nessa quinzena, né, que haja uma certa compensação da chuva, apesar que vocês estão na bacia aí, quer dizer, essa chuva se transformar em vazão e acumular no Cantareira é uma dificuldade bem grande, né, depois de toda essa estiagem, né. Mas existe uma certa probabilidade, né? O próprio CEMADEM coloca nessa questão a possibilidade de ser mantida na faixa atual. Mas a sensibilidade, nós chegaremos nesse 30 aí, no máximo no final de semana, né? Então, já estamos trabalhando com essa possibilidade da restrição. Aí, acho que cabe uma questão a se destacar, é que a restrição, ela colocará a Sabesp, na regra que foi pactuada, dentro da questão do limite de 23, né, assim, bruto, mais a vazão bombeada. Então, ficaria 30,5, alguma coisa assim. Hoje está 31, então ficaria bem no limite. A Sabesp trabalharia bem no limite da resolução. Então, aí vai ter que ter um trabalho muito importante conjunto da SP Águas, né, o Anderson, o José Hilton. Eu também não cumprimentei, desculpa, estou cumprimentando agora, no sentido de trabalhar junto à Sabesp, essa questão do valor mensal a ser transferido, né, das bacias PCJ e do Alto Tietê, ali no Mariporã, para a região metropolitana, né, para Itaguandu, tá? Então, isso é outro ponto também que fica a nossa atenção. Tá? Mas era isso.
Cumprimento a todos também, estamos aqui à disposição, tá? Também gostaríamos de sempre receber as informações também, ser incluídos aí nos e-mail listings, tal, estamos aqui à disposição. E também quero destacar aqui a presença, não sei se ele está aqui ainda, do Agostinho, que é da nossa área de gestão, né? Que trata mais aí na questão do contrato de gestão, com a agência, né? PCJ e tal, que também, caso ele queira também comentar alguma coisa, ele também poderá complementar a nossa fala. Nós ficamos aqui à disposição. Obrigado, Itamar. Obrigado, André. Vou aproveitar a deixa do Roberto para cumprimentar a todos também, rapidamente. Estou me familiarizando. O doutor no assunto aqui é o nosso colega Roberto. Eu sou, como ele disse, da área de gestão, então estou também procurando participar das atividades do comitê e dos convites que eu recebo da agência, né? Então, agradeço pelas informações e boa reunião a todos. Tá. Obrigado, Agostinho. Obrigado pelas contribuições, Roberto. De fato, assim, essa é uma preocupação para nós, assim, tanto para a Arcesp quanto para a SP Águas, a questão da restrição do Cantareira. Então, tudo que nós fizemos até esse momento, tudo não, mas assim, houve, claro, um endereçamento para tentar preservar o Cantareira, justamente pelas regras operacionais dele, né? Isso, quando eu falo, desde setembro de 2024, né, com aquelas reuniões, olha, aumenta a abrangência desse sistema, preserva um pouco mais aquele osso, né, mas também sempre tendo em vista que para o Cantareira é mais traumático, né, que quando acontece a restrição, assim, ó, é quase um cenário de caos, dependendo da restrição que entra, né, Roberto? E eu estava já na Arcesp lá em 2014, 2015, é o caos estabelecido no sistema de abastecimento, né? Não sei se recordam bem como foi aqui naqueles que estavam presentes. Então, houve, claro, todo um endereçamento de nossa parte para conter o máximo possível o Cantareira. Mas, assim, o regime hidrológico, né, André, não favoreceu as medidas tomadas até esse momento. André? Vou passar para o Alexandre Jade, coordenador da CTNH do PCJ. Por favor, Alexandre. Muito obrigado, André. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a diretoria da SPA, a diretoria da ANA, da FESP. Acho que esse esforço coletivo aqui, né, de enfrentamento, acho que nessa tela aqui tem bastante conhecimento acumulado, né, da crise de 2004, das enchentes de 2009, da crise de 2014 e 2021, então acho que, de fato, esse grupo, e aí, André e colegas, né, sem que a gente crie instâncias institucionais de redundância, como manter esse fórum um pouco mais perene, talvez, André, ou seja, acho que um pouco a fala do Anderson na abertura, não vou me arriscar aqui fazer uma sugestão de como institucionalmente fazer isso, mas acho que sem que haja redundância, de que criando muitos grupos de trabalho em paralelo, que já existe, mas como que poderia, de alguma forma, tornar isso mais perene em virtude aí do agravamento, até de uma melhoria da situação, né? Eu queria só, em nome aqui, né, com o boneco do Comitê do PCJ, também o Denis, nosso secretário executivo, os colegas que estão aqui, muitos membros das câmaras técnicas, tanto do OIT quanto do PCJ, também trazer um pouco aqui o olhar do interior, né? A gente falou bastante aqui da região metropolitana de São Paulo, evidentemente que todo esse time aqui, com diversos atores, fazem e convivem, aí sim o ônus e o bônus da gestão compartilhada desses reservatórios como um todo, né? Dizer que aqui na realidade PCJ, dos seus 74 municípios, 20 aproximadamente são abastecidos diretamente pelo Cantareira, inclusive muitos da Sabesp, né, Itatiba, Hortolândia, Piracaia e outros, né, que operam aqui. E dizer que 20 então são abastecidos diretamente pelo sistema Cantareira e algo como 54 são abastecidos por outros sistemas, né? Reservatórios municipais, pequenos córregos, complementa com a água subterrânea e, evidentemente, cada uma dessas realidades sofre de um jeito as consequências da estiagem, além, é claro, dos parques industriais, do uso rural e, claro, dos outros usos múltiplos da geração hidrelétrica, né, também, que acaba, né, convivendo nesses usos. Então, só para trazer um pouco essa realidade. E dizer que aqui no PCJ também muitos municípios operando com decretos de emergência hídrica, muitas ações de fiscalização, muitos municípios, emergência hídrica é o caso de Limeira, por exemplo, né? Controle de pressão também, vários municípios fazendo isso, né? O caso de Atibaia, por exemplo, muitos municípios como Corderópolis,
iracemápolis, com decretos de priorização do uso da água potável, fiscalização, multas, evidente que tenho certeza que não é isso que os municípios querem, mas um caráter educacional nesse momento, vai dizer que há uma força-tarefa, né, assim como as ações da Grande São Paulo, aqui também nas bacias do PCJ, no sentido de preservar o máximo de água para esse olhar plurianual. Né? Acho que dessa conversa nossa, a gente está olhando um pouco 2025, né, como que a gente consegue, de alguma forma, atravessar esse deserto até, né, as chuvas começarem. Há uma previsão de chuva significativa para segunda-feira, espero que isso aconteça, e esse olhar plurianual já para esse biênio 2026-27 é muito importante. Do ponto de vista PCJ, né, a gente, até o André mostrou o dado das descargas PCJ, dizer que aqui nós temos operado na casa decimal, né, ou seja, se a gente pegar o Posto Valinhos, né, o Posto Valinhos está a 100 quilômetros do pé da barragem, né, e está operando hoje com 10,16 nesse momento, ou seja, 160 litros acima do piso mínimo das condições a 100 quilômetros do reservatório. Esse é um grande desafio, há um tempo de trânsito, né, dessa água para sair do reservatório, né, chegar lá em Piracicaba são 22, 24 dias, né, então esse é um dos grandes desafios com esse nível de incerteza, né, tomar uma decisão nesse momento que ainda vai trazer reflexos, uma fotografia que vai acontecer só daqui 10, 15 ou 20 dias, é um dos grandes desafios, e operando aí nas casas decimais, a gente olha muito para Atibaia, mas não nos esqueçamos do Jaguari, né? E o Jaguari também vive uma situação muito difícil, né? O caso de Limeira com decretação de emergência hídrica, também por aspectos qualitativos, não só quantitativos, e apesar dessa questão toda, dizer que o PCJ este ano, em 2025, está utilizando algo como 9, 10% a menos do que utilizou no ano passado, daquela sua cota anual de 158. Então mostra também aí, acho que junto com a Grande São Paulo, um esforço coletivo das regiões em preservar o máximo de água possível no reservatório, para que a gente possa esperar o período chuvoso, com as perspectivas e as incertezas que são colocadas aí, e aí a gente consiga conviver melhor com essas adversidades de 2026. Né? As retiradas no Cantareiro, então, né, como a gente acho que já observou, a Sabesp, né, tem tirado aí 31,5, domingo tirou o teto de 33, né, e mesmo que entre em restrição, ao somar, como o Roberto disse, né, algo como 30,5, e evidentemente se a gente somar a afluência natural, que está na ordem de 4, 5, sem chuva, mais a transposição 7, está entrando 11, 12, saindo 40, né, arredondando a conta do 30 mais 10, né, evidentemente que o reservatório se depressiona muito rapidamente. Então, é só para trazer um pouco esse olhar do PCJ, do quanto também estamos à disposição, fazendo a nossa lição de casa do ponto de vista de otimizar o máximo possível, seja nas casas do Jaguari, do Atibaia, do ponto de vista de preservar o máximo de água dos reservatórios, claro, cumprindo a regra operativa e mantendo também as mínimas condições qualitativas e quantitativas, porque acho que ninguém tem dúvida que também nesse momento, somente quem faz abastecimento a fio d'água, o quanto se acende um refletor muito intenso sobre as questões qualitativas, que muitas vezes não é a cota, não é a vazão, é a questão qualitativa, principalmente para os aspectos aí da potabilidade, que acabam trazendo as restrições para o abastecimento, para aquela questão que está lá. Então, acho que é importante também esse olhar qualitativo, além dos aspectos quantitativos. Mas é isso, obrigado aqui pela oportunidade, e vamos pensar como que a gente torna esse espaço mais perene para ter um fluxo de comunicação mais direto entre todos os envolvidos. Obrigado, Alexandre. Acho que é isso. Várias questões bem pontuadas. Obrigado por trazer esse olhar mais do interior, né? A gente sabe que a calha do Cantareiro até tem uma resiliência maior, né? De fato, os municípios que não são abastecidos, principalmente a fio d'água, são bastante afetados. Então, obrigado por trazer essa realidade. E vamos discutir aqui, enfim, juntamente com a Arcesp. Com certeza há uma intenção de se manter esse espaço com os comitês periódicos, né? Acho que isso ajuda na governança do processo, traz transparência, enfim. Então, também não vou fazer de pronto aqui nenhuma sugestão, mas com certeza a gente vai dar alguma diretriz nesse sentido. Obrigado. Renata, por favor, à vontade. Bom, boa tarde. Queria também parabenizar aqui a iniciativa, né, dessa transparência, da construção desse diálogo aqui.
E aí, um pouco, as duas questões que eu ia fazer, eu acho que o Alexandre, que me antecedeu, tocou em parte nelas, né? Mas uma delas era, não digo tanto de uma perenidade ou de reuniões, que eu acho que talvez seja mais difícil manter, mas se existiria alguma possibilidade dos comitês acompanharem mais sistematicamente essas reuniões do comitê criado, Arcesp e São Paulo Água, se as reuniões são gravadas, se tem uma agenda, se tem uma página de publicização, algo do tipo. Talvez isso facilite. Claro que o melhor seria a gente ter espaços para dialogar, mas talvez numa agenda isso fique mais difícil. Eu queria também, acho que corroborar todos os pontos que o Amaury colocou. Concordo com todos, acho que são preocupações pertinentes, né, que até extrapolam o que seria propriamente da bacia do Alto Tietê. Mas tem um ponto especificamente que ele colocou que me gerou um questionamento, aí alinhado com o que eu acho que o Alexandre também colocou, quando ele fala sobre a necessidade de manter um nível operacional da Billings, né, na reversão dos Pinheiros, e essa questão do uso múltiplo no sistema integrado metropolitano, que obriga a olhar simultaneamente quantidade e qualidade, né? Então, as ações que estão sendo pensadas aqui nesse plano de contingência vão muito no sentido do controle da quantidade, vazões aqui, um pouquinho mais de vazões ali, etc. Mas, e a Arcesp sendo o regulador do prestador de serviço de saneamento, de que forma também as questões de controle de qualidade do prestador entram numa lógica de contingência, né? O acompanhamento desses indicadores e o que isso pode resultar em termos de uma maior afluência, por exemplo, para o reservatório Billings, se retomar essas reversões, etc. Que é algo que está no bojo aí do projeto do Novo Pinheiros, enfim, que não vingou há quantas anos, né? Então, acho que esse é um ponto a se destacar. E um pouco também dialogando com um outro comentário que eu queria fazer. Quando a gente vê o plano do Chess Crise Hídrica 2014-2015, ele tinha uma proposta ali que a gente pode entender como uma solução de radicalização, né? De fazer as interligações e conferir uma outra qualidade assim, ao sistema, né? E se nessa discussão que o comitê está fazendo, se tem alguma discussão nesse nível também, né? Que não seja 2 metros cúbicos ali, 2 metros cúbicos aqui, mas enfim, tem alguma medida que faça um ataque ao problema de uma forma mais radical, assim, análoga àquilo que foi proposto ali, que seria importante partilhar, né, se houver. E o último ponto é com relação a uma questão menor e particular, que apareceu numa discussão do subcomitê Junqueira e Cantareira, que foi a apresentação de algumas medidas para uma operação de incêndios florestais, né? Ações emergenciais para incêndios florestais, que se faz ali numa situação de uso emergencial para a bacia do Jundiaí, para municípios de Vários e Campo Limpo Paulista, uma transposição de um certo volume para uma situação específica. E aí, vendo todas essas discussões aqui de ir 2 metros cúbicos ali, controlar a afluência, etc., se numa situação de estiagem, de incêndio florestal, que é provável que aconteça simultaneamente a um contexto de crise hídrica, como é que está sendo considerado se essas medidas, né, estão sendo pensadas simultaneamente também, porque, enfim, pode ser que, né, agrave uma situação. Eu acho que é menor, eu acho que é um volume menor, é um volume emergencial, eu entendo isso. Mas pode ser, né, o que eu queria saber se está sendo considerado a soma dessas situações, né? É um pouco isso. Obrigada. Obrigado, Renata. Bom, Renata é minha colega de Comitê Técnico de Monitoramento Hidrológico do Alto Tietê. Eu fico mais à vontade, inclusive, Renata, para responder a você. Mas vamos lá, então. Em relação à qualidade dos mananciais, a Arcesp, ela possui um projeto endereçado em relação a esse tema, que é o projeto de conservação dos mananciais. Quando eu falo que é um projeto, porque, de fato,
ele ainda não foi estabelecido como uma política regulatória, ele está numa fase de projeto regulatório, mas que seria a destinação de uma fração da receita do prestador para atividades ou ações de preservação dos mananciais. Então, esse projeto piloto envolve algumas áreas do reservatório Cantareira, especificamente algumas áreas de Joanópolis, Nazaré Paulista e Piracaia, em que se tem ali ações para restaurar a composição original do manancial em relação ao reflorestamento, mas também a pecuária que não seja destrutiva em relação à mata ciliar. Enfim, tem uma série de ações que fazem parte desse pacote dentro do projeto. Isso já está vigorando, esse projeto, na verdade, já está em análise de resultados, né? É um projeto que foi, inclusive, premiado pela Fundação Getúlio Vargas dentro de uma premiação existente para a área de regulação nacional, né? Então, e hoje o nosso esforço é para tentar transformar isso numa política regulatória, né? Esse seria o próximo passo de implementação dentro dessa proposta que você trouxe, de um olhar regulatório para a qualidade, não só para a quantidade. Claro que tem as ações de fiscalização costumeiras em relação a lançamento de esgoto nos corpos receptores, né? Isso é o dia a dia, isso é a rotina de fiscalização regulatória, ainda que a gente saiba que estamos muito aquém do ideal, principalmente na região metropolitana, quando a gente olha, por exemplo, o Billings, alguns braços do Guarapiranga, por aí vai. Para o comitê, Renato, assim, dentro da proposta do comitê, como ele é, nesse momento, para esse trabalho inicial, ele é específico para conter ou para apresentar propostas para essa crise. Eu não vejo assim espaço, André, para pensar qualidade, porque normalmente ações de qualidade a gente está falando de médio e longo prazo, né? Mas eu concordo com você, Renato, que ele tem que fazer parte da agenda regulatória, tanto da SP Águas quanto da Arcesp, né? Por parte da Arcesp, ela está, como eu te disse há pouco, mas eu não acho que esse comitê ele se debruçará sobre aspectos de qualidade, Renata. Nesse momento é conta-gota mesmo, sabe? É onde é que tem meio metro cúbico para economizar ou para trazer dentro, né? E em relação a esse último item que você trouxe, Renata, assim, sobre esse cuidado também, no relatório e voto que estabeleceu a GDN, foi solicitado que o prestador de serviços ele estabelecesse um plano junto com os serviços essenciais. Por serviços essenciais, um dos elementos, a gente tem ali o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Então, é justamente para que eles indiquem para o prestador quais áreas elas são mais críticas e, portanto, precisa ter um olhar diferenciado para aquela área. E nós pensamos nisso justamente na questão de incêndios, assim, mas um olhar, confesso para você, Renata, mais voltada para a área urbana. Uma determinada comunidade, por exemplo, nesses períodos mais secos, que ficam vulneráveis a incêndios, né? Então, seria o caos se o Corpo de Bombeiros chegasse e não tivesse água no hidrante, né? Então, esse mecanismo de comunicação entre prestadora e Corpo de Bombeiros, como um dos itens, como um dos agentes de serviços essenciais, ele também está estabelecido, ele é obrigatório. E é o Corpo de Bombeiros quem vai definir. Então, olha, para essa área, se eu te comunicar, se eu te emitir um alerta, eu preciso de água aqui em meia hora no máximo, que é o tempo que o meu caminhão demora para sair e chegar até o local. São 15 minutos, são 10 minutos. E o prestador, portanto, ele vai se programando para atender essa medida, né? Nós não pensamos para fins de incêndios florestais, Renato, mas me parece que entra dentro do mesmo balaio, assim, né? Desde que o Corpo de Bombeiro ou Defesa Civil estabeleça essa área como uma área de maior criticidade, portanto, necessário ter uma resposta mais rápida também. Mas nós não temos também, hoje nós não temos esse plano na Arcesp, porque está entre dois outros órgãos, né, da Defesa Civil ou Bombeiros e o prestador, né? Nós só estabelecemos a obrigação
de eles abrirem, da Sabesp abrir a linha de diálogo com esses órgãos, o que já foi feito. Tá, mas a dúvida era saber se está sendo considerado nessas outras contingências de estiagem, né, de estresse hídrico, né, se esses volumes todos estão também considerados ou se, enfim, são coisas que estão separadas, estão integradas, né. Integragem, né? Amar, eu ia sugerir aqui da gente finalizar com as duas manifestações do Denis e do Gerson, até porque, para a gente respeitar o horário das 4 horas, aí, que era o limite da reunião, eu só complementaria aqui na resposta à Renata, que assim, a ideia do comitê é ser permanente, né? Nesse momento, como o Itamar comentou, é isso, a gente está olhando para ações de curtíssimo prazo e acompanhando seus resultados, à medida que a gente tiver esses resultados, sair dessa criticidade mais acentuada, a própria portaria conjunta prevê reuniões mensais em momentos que não sejam de crise, então a gente pode começar a discutir temas, acho que isso é muito importante, especial até pela fala do Alexandre, enfim, na Bacia do Piracicaba a qualidade é um problema muito sério, a gente tem lá um plano de bacia que lida muito bem com essa situação, olhando para o enquadramento, então acho que a gente precisa pensar nessa interação que eu acho que vai ser mais efetiva à medida que os trabalhos forem avançando e a gente conseguir sair desse momento, que é um momento de ação, observação, avaliação, replanejamento, né, em razão da criticidade. Denis, por favor, fique à vontade. Bom, eu aqui só queria fazer primeiramente, parabenizar, tá, toda a equipe da SP Águas, o pessoal da Arcesp, aí, por estar tomando a frente, né, desse processo aí, antes que ele ocorra, né? Acho que isso aí é uma coisa que 2014 acho que ensinou não só a gente, né, mas também a própria população a mudar seus hábitos de consumo, né? E, assim, uma das coisas que eu queria destacar aqui, né, que até conversando com o Alexandre, e pensando nessa ótica aí de médio e curto e médio prazo aí, né, para o ano seguinte, a gente fazer talvez já invocar aí o GT Estiagem dentro dos comitês PCJ para o final do ano, tá, na plenária de dezembro, até porque até só um pouco esquisita de abrir um GT Estiagem no meio do período chuvoso, né? Mas principalmente por causa desse cenário aí que está se apontando para o ano seguinte, né? Então, assim, acho que cabe aqui tanto os comitês PCJ quanto cada entidade aqui presente fazer um ataque aí dentro do seu alcance, dentro dos seus limites aí, dentro das suas atribuições, vamos dizer assim, né? Então, aqui nós, os comitês PCJ, estamos à disposição, tá? Esperamos poder contribuir, participar aí desse comitê aí junto com as agências reguladoras, tá? Desde já colocando à disposição aqui toda a Secretaria Executiva para a gente encarar juntos aí de forma uníssona para esse desafio que está se desenhando o ano que vem, tá bom? É só isso, um grande abraço aí e obrigado a todos. Obrigado, Denis. Gerson.